E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como a gente havia combinado em sala de aula, eu resolvi fazer uma videoaulazinha para vocês, para a gente fazer uma revisão, né, sobre circuitos elétricos. E eu vou começar aqui falando especificamente sobre associação de resistores, que eu acho que tem sido uma pedra no sapato de vocês na hora de resolver os circuitos, né? Então trouxe aqui alguns exercícios para a gente analisar juntos aqui e tentar descobrir, né, tentar desmistificar esse negócio da associação de resistores, né, quando eu tenho associação em série, quando eu tenho associação em paralelo. Né. Eu acho que a forma mais simples da gente definir isso, da gente compreender isso de uma vez por todas, é a gente analisar o caminho da corrente. Por exemplo, se eu por acaso tiver um circuito desse tipo, dessa natureza, pode ter quantos resistores tiverem nessa malha, né? Você repara que a corrente elétrica, se ela entrar por esse ponto aqui, ela vai percorrer um caminho de tal forma que todos os resistores que ela estiver percorrendo vai ser exatamente a mesma corrente que vai passar pelos resistores. Então a corrente, por exemplo, deixa eu chamar de corrente I1, que entra por aqui, vai ser a mesma corrente 1 que vai passar pelo resistor 2, vai ser a mesma corrente 1 que vai passar pelo resistor 3 e assim sucessivamente. Pode ser o caminho mais esdrúxula, mais maluco que for. Se eu fizer um desenho bem doido aqui, por exemplo, né, ó, bem estranho aqui, e aparentemente esse cara está em paralelo com esse cara, mas não, porque eu tenho uma corrente entrando por aqui, por esse ponto, e a mesma corrente que ela vai passar por aqui, e ela vai dar a volta e vai passar por esse resistor aqui. Então todos os três resistores estão em série. Né? Se eu tiver um negócio também mais louco possível aqui, né? Quantos resistores estiverem, né? Não faz diferença nenhuma. Olha só. Quantos resistores... E tal forma que eu entenda que a corrente entre por aqui, ela vai dando a volta, vai passando por todos os resistores, todos eles, e sai aqui. Então todos esses caras aqui estão em série, né? Não tem outra maneira de eu visualizar isso, ok? Vou apagar aqui para a gente analisar. E já não acontece a mesma coisa com associação em paralelo. Por exemplo, esses dois resistores aqui, é um tipo de configuração típica, né, de associação em paralelo. Né? Eu costumo ver isso muito em exercícios, mas o pessoal tem se confundido bastante nos exercícios, principalmente na prova, em que eu tinha fontes no meio, por exemplo, atrapalhando a visualização, como por exemplo uma configuração assim. Vamos imaginar uma configuração dessa forma aqui, ó, em que eu tenho uma fonte bem aqui assim, né? E aí tinha alunos pensando que esse resistor aqui está em paralelo com esse. E na verdade não, eles não são em paralelo. Por quê? Porque eu tenho uma fonte no meio do caminho atrapalhando aqui, ó. Para que eles estejam completamente em série, para que faça perdão, em paralelo, para que eles estejam completamente em paralelo, eu não posso ter nada no caminho da conexão dos dois resistores. No caso aqui eu tenho dois resistores, né? Então você repara que este ponto aqui e este ponto aqui, não existe nada no meio do caminho que esteja atrapalhando, né? Fora o próprio resistor, fora a própria haste dos resistores. Né? Então, como é que eu faço para analisar se estão em paralelo nesse caso? Eu pego os resistores e verifico se as duas pontas dos resistores, as duas hastes dos resistores estão conectadas juntas. Por exemplo, esse resistor está conectado em paralelo com esse aqui, porque essa haste está conectada com essa haste desse primeiro resistor, e aqui na parte de baixo acontecendo a mesma coisa. Então eu já posso analisar de cara que esses dois resistores aqui estão em paralelo. Né? E aí, como é que eu faço para resolver? Né? É outra dificuldade que os alunos estavam tendo. Né? Como é que eu faço para resolver o passo a passo? Quando eu tenho muitos resistores, eu acabo me confundindo. Né? Vamos aqui, vamos apagar aqui em cima novamente e vamos analisar. Então eu já descobri que esses dois caras aqui estão em paralelo. Né? Esses dois caras aqui estão em paralelo. Então a forma mais fácil que tem para eu resolver circuitos resistores equivalentes é eu começar a olhar para o circuito e procurar situações que sejam típicas, que sejam fáceis de eu entender, de eu identificar se estão em série, se estão em paralelo. Por exemplo, esse primeiro cara aqui, ele está sozinho aqui nesse circuito, né? Não dá para eu ter certeza ainda, quer dizer, até que dá, né? Se eles estão em série, né? Esse cara aqui certamente vai estar em série, mas com o quê? Com uma resistência equivalente desses dois aqui, né?
Então, antes de fazer a associação em série desse cara com essa parte aqui do circuito, para que eu faça a volta completa no circuito, eu tenho que resolver esse circuito em paralelo aqui. Não dá para eu chegar aqui e falar, ah, esse cara aqui está em série com esse daqui. Ele estaria em série se não existisse esse ramo aqui, ó. Se não existisse esse ramo, certamente esse cara ia estar em série com esse. Mas esses dois aqui estão atrapalhando eu finalizar, eu fazer a soma desse cara aqui, que vai estar certamente em série com a associação equivalente desses dois aqui, né? Então, a primeira coisa que eu tenho a fazer nesses casos aqui é eu resolver, então, essa associação em paralelo aqui, ó. E aí o pessoal estava tendo dúvida também, como é que resolve resistência equivalente em paralelo, né? Muita gente estava falando, ah, quando tem igual eu sei. Por exemplo, se esse resistor aqui fosse igual a 20 e esse resistor aqui fosse igual a 20, existe uma propriedade, né, da associação em paralelo que diz o que para mim? Que quando eu tenho resistores em paralelo, a resistência equivalente dos dois equivale à metade de um deles, né? Então seria a mesma coisa dizer que 20 sobre 2 seria 10 ohms. Então quer dizer que a associação em paralelo desses dois aqui ia me dar um único resistor. Eu posso reescrever o circuito aqui dessa forma, ó. Vamos colocar esse cara aqui de 2 ohms aqui. Então quer dizer, essa associação em paralelo aqui vai me dar um único resistor, que eu posso colocar ele aqui, por exemplo, né, no valor de 10 ohms, né? Ah, professor, e se eu tivesse, vamos lá, vamos analisar um pouco mais aqui, né? Por exemplo, se eu tivesse um pouco mais de resistores aqui, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Se eu tivesse um outro resistor aqui assim, olha, vamos pensar assim, se eu tivesse um terceiro resistor aqui, né? Desculpem aí pelo desenho, pessoal. E vamos dizer que eu tenho aqui esse cara aqui vale 30, esse cara vale 30 e esse cara aqui vale 30. A propriedade vale do mesmo jeito, só que agora eu tenho 3 resistores. Então a resistência equivalente vai ser o valor de um único resistor dividido pela quantidade total de resistores. Então 30 dividido por 3 vai dar um resistor de 10 ohms. Então quer dizer, se eu tivesse que reescrever esse cara aqui, esse circuito inteiro, eu ia ter esse resistor aqui de 2 ohms, do mesmo jeito, e a associação desses 3 de 30 ia me dar um único resistor de 10 ohms, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui novamente, vamos apagar isso aqui. Vamos voltar para a associação em paralelo, esses caras aqui, né? Quando eu tenho associação em paralelo, sempre de 2 em 2, tá? Vou sempre dar essa preferência de fazer de 2 em 2. E aí eu posso usar aquela técnica do produto pela soma, né? Ó, resistência equivalente em paralelo. Eu posso dizer que é o produto pela soma, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Né? Então eu tenho produto pela soma 10 vezes 40 sobre 10 mais 40. 40 vezes 10, 400. 40 mais 10, 50. Corto esse aqui, 40, esse 0 com 0, né? 40 dividido por 5, 8 ohms. Então quer dizer que a associação em paralelo desses dois caras aqui vai me dar um novo resistor. Eu vou redesenhar esse circuito inteiro aqui embaixo, ó. Vou desenhar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, esse carinha aqui continua aqui, 2 ohms. E essa associação em paralelo agora vai virar um único resistor de 8 ohms. Vamos colocar o Bzinho aqui. E agora eu consigo ver que esse cara aqui está em série com esse cara aqui. E eu posso simplesmente somá-los. Então, quer dizer, se eu quiser redesenhar o circuito novamente, vou colocar o A aqui, o B aqui, 8 mais 2, 10 ohms. Então, essa daqui é a minha resistência equivalente. Ok, pessoal? Eu sei que no começo é um pouco estranho, dá um pouco de trabalho, né? Causa uma certa estranheza algumas técnicas, alguns métodos, né, que a gente utiliza, mas é uma questão de prática. Vocês vão fazendo exercícios e vão pegando o jeito, tá? Não pode parar no primeiro exercício, ok? Mas deixa eu ver se eu tenho mais alguma observação para fazer aqui sobre esse circuito. Se você quiser utilizar a técnica não do produto pela soma, mas se você quiser utilizar aquela outra equação que nós vimos na sala de aula, resistência equivalente, ó, resistência equivalente para associação em paralelo. Não sei se você lembra, eu apresentei uma outra equação para vocês que era assim, ó, 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais
mais 1 sobre Rn. Essa equação aqui é uma equação geral para eu calcular a resistência equivalente de circuitos paralelos quando eu tenho N resistores, né? E essa, na verdade, essa é até uma das maneiras clássicas de eu provar aquela equação do produto pela soma, né? A gente já fez isso em sala de aula, né? Produto pela soma, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, né? Se eu pegar essa equação, essa parte da equação só, e tirar o mínimo dela, eu vou achar exatamente essa solução aqui, né? Então, quando eu tenho vários resistores, eu dou preferência a utilizar essa equação aqui, ok? Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, vamos imaginar aqui, 3 resistores em paralelo. E esse aqui fosse no valor de 10, esse aqui fosse no valor de 20, e esse aqui fosse no valor de 2, por exemplo. E eu quisesse saber a resistência equivalente entre A e B, de uma única vez. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ou eu pego de 2 em 2 e vou aplicando o produto pela soma, né? Por exemplo, dá para fazer de cabeça aqui, ó, 20 vezes 2, 40. Né? A resistência equivalente aqui, ó, 20 vezes 2, dividido por 20 mais 2, que é 22, né? Então, 20 vezes 2, 40, dividido por 22. Então, essa associação desses dois caras aqui vai dar um resistor no valor de 40 sobre 22. Se eu quiser, por exemplo, achar aqui a resistência equivalente, já deixar anotado, vamos fazer aqui, ó, 40 dividido por 22, que dá 1,81 aproximadamente, né? 1,81, né? 1,81, deixa aqui. E aí esse 1,81, quer dizer, eu vou aqui, vou reescrever novamente esse circuito aqui com S de 10, e agora essa daqui de 1,81 ligado aqui em paralelo, substituindo essas duas, e agora eu faço uma nova paralela aqui, ó, vai ser produto pela soma de novo, ó, desses dois, ó, 10 vezes 1,81 sobre 10 mais 1,81. Então vamos lá, 18,1 dividido por 11,81. 11,81. Vai dar 1,53. 1,53 ohms. Então essa resistência equivalente aqui dá aproximadamente 1,53. Se eu quiser fazer utilizando aquela equação que a gente tinha falado anteriormente, né? 10, 22, né? Vamos fazer novamente aqui. 10, 22. Vamos lá. 10, 22. Né? Ó, vamos lá. 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 2. Né? Se eu quiser, eu posso tirar o mínimo, né? Que dá 20 aqui, né? Obviamente vai dar 20. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 20 dividido por 21 vezes 1, 1. 20 dividido por 2, 10 vezes 1, 10, né? Que vai dar 10, 11, 12, 13. 13 dividido por 20. Lembrando que é 1 sobre REC, né? Vamos escrever aqui de novo. 1 sobre resistência equivalente é igual a 13 sobre 20, né? Eu posso simplesmente flipar isso aqui, inverter isso aqui e isso aqui, que eu vou ter resistência equivalente, igual a 20 sobre 13. Né? Vamos pegar a calculadora aqui novamente. 20 dividido por 13, que dá aproximadamente, né, 1,53. Foi devido aos arredondamentos que a gente fez, né? 1,53. Lá a gente tinha achado alguma coisa próxima disso aqui também. Então vai dar certo, né? De todo jeito que você fizer, vai dar certo. É uma questão de arredondamentos aqui, ok? Então espero que tenha ficado claro esse exercício aqui. Vamos passar para outro. Então você vê que, olha só, a ideia é exatamente a mesma. Eu descobri quem está em série, quem está em paralelo. E a técnica mais simples, eu tinha comentado com vocês em sala de aula, era sempre procurar os exercícios, os resistores que estão nas pontas, né? Por exemplo, aqui no começo do exercício é difícil. Esse cara aqui, não posso dizer que ele está em paralelo com esse daqui. Não posso. Por quê? Porque tem um resistor aqui no meio. Para que eles estivessem em paralelo, essa ponta desse cara deveria estar encostando uma na outra, junta uma com a outra. Mas eu tenho um resistor aqui no meio, eu não posso fazer isso, né? Então agora eu vou pegar e vou olhar para a ponta do exercício aqui, para essa extremidade. Então eu posso verificar que a corrente que passa nesse cara é a mesma corrente que passa nesse cara e a mesma que passa nesse daqui. Então eu posso afirmar que esses três aqui estão em série, né? Então eu vou tentar redesenhar o circuito aqui pequenininho aqui na frente, ó. Vamos colocar essa resistência aqui, ó.
Essa resistência aqui embaixo é de 1, essa é de 2,5, essa aqui é de meio, e essa daqui vai ser a resistência equivalente dessa série que está aqui. E essa daqui, então, eu vou somar 3 com 1, 4 e com 6, 10. Agora eu tenho, olha só, uma associação em paralelo desses dois caras aqui. 10 com 2,5. Então vamos lá, vamos achar a resistência equivalente através do produto pela soma. É 2,5 vezes 10, ó, 2,5 vezes 10, sobre 2,5 mais 10, que é 12,5, né? 2,5 vezes 10 vai dar 25. 25 dividido por 2, por 12,5, que vai dar exatamente 2, olha só. 2,5 com 10 vai dar exatamente 2. Então, eu vou reescrever de novo o circuito aqui na frente dessa forma. Tem esse de meio, agora eu tenho um de 2 aqui, e esse aqui é o de 1 que estava sobrando, né? Aqui meio. Opa, aqui. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Agora eu tenho, então, olha, 3 resistores em série aqui, ó. 2 com meio, 2,5, com mais um, 3,5. Então, se eu quiser desenhar novamente aqui, eu vou ter um resistor de 3,5 como resistência equivalente. Ok, pessoal? Bastante simples, né? Sei que no começo dá um pouco de trabalho e tal, mas tem que brigar com os exercícios, não tem como. Vamos aqui para o terceiro exemplo, aqui, para deixar um pouquinho mais interessante. Olha só. Por exemplo, eu acho que esse exercício aqui estava na lista de vocês, não me falha a memória. Né? Vamos analisar aqui, ó. Vamos ver se dá para a gente descobrir alguma coisa em série ou em paralelo de cara. Aqui não tem como, aqui não tem como, é o mesmo caso do exercício passado. Né? Então, se eu andar aqui, olha só, eu consigo verificar que eu tenho 3 resistores em paralelo bem aqui. Ó. Todos eles estão ligados pelo mesmo ponto, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ó. Todos eles estão ligados por esses dois pontos. Eu posso chamar de Azinho e Bzinho, por exemplo. Olha só, todos eles estão ligados pelo mesmo ponto. Então, eu posso afirmar que eles estão em paralelo. Né? Então, vamos lá. Você repara que todos eles têm a mesma resistência. Então, eu posso utilizar aquela técnica de que a resistência equivalente é o valor de uma resistência dividido pela quantidade de resistências. Então, eu tenho 3 resistências aqui e o valor de cada uma é 30. Então, obviamente, 30 dividido por 3, essa resistência equivalente aqui eu já sei que vai me dar 10 ohms. Então, eu posso substituir essa resistência inteira aqui por uma única resistência de valor igual a 10 ohms. Então, se eu quiser redesenhar o meu circuito aqui em cima novamente, eu vou redesenhar pequenininho aqui, porque a gente vai ter que fazer isso algumas vezes ainda, né? Então, olha só, essa resistência equivalente aqui, ó, de 10 ohms, essa daqui que eu acabei de calcular essa resistência equivalente, e aqui na frente eu tenho essas duas aqui ainda, ó. Uma resistência aqui, uma resistência aqui, aqui eu tenho uma resistência aqui embaixo ainda também, ó. Desculpa aqui o desenho, pessoal, tá? 10 aqui, 10 aqui, eu tenho aqui, ó, essa resistência aqui de 20 ohms. Essa daqui é de 10, essa daqui é de 50, essa daqui é de 25 e essa daqui é de 25. Bom, vamos continuar analisando. Aqui ainda não dá para eu ter ideia nenhuma. Eu não posso dizer que esses dois caras estão em paralelo, porque eles não estão ligados pelo mesmo ponto. Tem um resistor aqui, tem 2 resistores de cá, e eu tenho esse resistor aqui nessa ponta, né? Esse resistor aqui, ó, aparentemente está em paralelo com esse ramo aqui. Mas nesse ramo eu tenho 2 resistores que estão em série. Então eu vou resolver aqui, ó, 10 com 10. Eu vou transformar esses dois aqui em um resistor só de 20 ohms. Vamos pegar aqui a borrachinha aqui, ó. Aqui. Vamos pegar a borrachinha aqui, ó, para facilitar para a gente, ó. Vamos apagar aqui. Vamos colocar um único resistor aqui nesse meio. Ó. Vamos colocar um único resistor aqui. De quanto mesmo? 10 e 10, né? 20, né? Desculpa, pessoal. Se eu boiei aqui. 10 e 10 vai dar 20. Ok. Então vai ser um resistor de 20. Ó. Olha, mas agora eu tenho 2 resistores de 20 em paralelo. Né? Posso fazer o produto pela soma? Posso. Mas eu já sei da propriedade, né? Se eu tenho 2 resistores ou mais em paralelo, de mesmo valor, a resistência equivalente vai ser o quê? Vai ser o valor de um deles dividido pela quantidade de resistores. Então, é 20 dividido por 2, que vai dar um resistor de 10. Esses 2 de 20 vai dar 1 de 10. Então, eu posso simplesmente vir aqui, apagar esses caras aqui, ó, esses dois aqui, ó, vou apagar esses dois. Vai ficar um único resistor aqui,
um único resistor, que é esse aqui, que vai ter valor de 10, né? Olha, agora eu tenho 3 resistores de 10 em série aqui, ó. Eu posso transformar esses 3 em um único resistor, então, de 30. Né? Vamos lá, vamos apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Eu posso colocar ele aonde, professor? Posso colocar ele reto, posso colocar ele deitado, posso colocar onde eu quiser. O resistor é meu, faço dele o que eu quiser. Se eu quiser colocar aqui, eu posso. Se eu quiser colocar aqui, eu posso, ó. Se eu quiser colocar ele deitado aqui, eu posso, tá? Mas não vou fazer isso, que eu já coloquei ele ali. Vamos colocar ele aqui só. Então, quer dizer, esses 3 resistores de 10 me deu um resistor de 30 ohms. É isso? Agora, eu tenho uma resistência em paralelo. Essa com essa daqui está em paralelo, 50 e 30, que não dá para fazer aquela propriedade que são diferentes. Então, eu vou ter que calcular o produto pela soma, né? Resistência equivalente igual a produto pela soma, 50 vezes 30... dividido por 50 mais 30, já vou colocar 80 aqui. 50 vezes 30, posso fazer aqui, ó, 5 vezes 3, 15, mais os 2 zeros que estão aqui, vai dar 1.500. Então, 1.500 dividido por 80. Posso cortar esse zero com esse zero, que vai dar 150 dividido por 8, 18,75. Tá aqui. Então, quer dizer, esses 2 resistores aqui vai me dar um único resistor. Vamos apagar aquele ramo lá. Ó. Vamos apagar esse aqui, ó. Apagar esse aqui. Vamos apagar esse valor aqui. Os 2 que estavam aqui vão me dar um único no valor de 18,75. Agora eu tenho 3 resistores em série, olha só, 25, 18,75 e 25. Então eu vou somar os 3 aqui, né? Vai ser resistência equivalente final, vai me dar aqui, ó, 25 mais 18,75 mais 25, que vai me dar 25 com 25, 50, 50 com 18,75, vai dar 68,75 ohms. Ok? Ok, pessoal, vamos passar então para o próximo exercício. Vamos lá. Olha aqui esse exercício aqui. Parece também ser complicado, né? Mas, por exemplo, eu posso pegar esse exercício aqui, que está muito estranho, ele está diferente dos padrões que eu estava acostumado a ver. Eu posso começar a fazer algumas reduções nele. Repara que eu tenho aqui, ó, de cara eu posso reparar 3 resistores que estão associados em série aqui, ó. Então eu vou redesenhar aqui em cima dessa forma, ó. X está aqui, vou pegar o ponto X aqui, vou desenhar um único resistor aqui e vou colocar ele no lugar desses 3 aqui. Uma coisa que eu acabei esquecendo de ver é o valor dessa resistência. Deixa eu ver se ele me fala isso daqui, ó. Universidade Estadual, Londrina, provavelmente, no Paraná, deve ser isso. O valor de cada resistor no circuito representado no esquema a seguir é 10 ohms. Ah, legal. A resistência equivalente entre os terminais X e Y em ohms é igual a... Então ele quer saber a resistência equivalente entre X e Y. Bom, já comecei fazendo aqui. Já que esse cara tem valor de 10 ohms, esse tem 10 e esse tem 10... a resistência equivalente aqui vai ser 30. E eu vou redesenhar esse cara aqui, ó. Esse aqui também tem 10, esse aqui também tem 10, esse tem 10, esse tem 10, esse tem 10 e esse tem 10. Vou pegar e redesenhar esse cara e esse cara, porque por enquanto não dá para eu fazer nada com ele. Olha lá. Vamos desenhar esse cara aqui. Mesma coisa esse aqui, ó. Esse aqui. Agora dá para eu poder pegar e fazer a resistência equivalente desses 2 aqui, né? Olha lá, ó. Esse cara com esse cara vai dar um de 20. E esse cara também, ó, eu posso verificar que eles estão em série, ó. Olha só, a mesma corrente que passa por um, passa por outro. Então esse cara aqui, ó, com esse cara vai dar um de 20, ó. Apesar deles não estarem assim, um na sequência do outro como esse daqui, eles estão em série. Por quê? Porque a mesma corrente que passa por um, passa por outro. Então eu vou redesenhar esse cara aqui, ó, novamente aqui embaixo. Vai ser um de 20. Agora eu consigo identificar, ó, esse cara aqui está em paralelo com esse, olha só. Os 2 estão conectados pelos mesmos terminais. Posso usar a propriedade, olha só, ou posso usar o produto pela soma, ou posso usar aquela propriedade que diz que quando eu tenho resistores equivalentes, de mesmo valor, né, o valor da resistência equivalente vai ser o valor de um deles dividido pela quantidade de resistores. Então vai ser 20 dividido por 2. Então eu posso simplesmente vir aqui, né, e apagar, né, para ficar mais fácil para a gente aqui no desenho, apagar um deles aqui, ó, e transformar em um só de 10, né?
Vamos lá, vamos apagar isso aqui e dizer que é um único de 10. Está aqui, ó. Poxa, agora ficou fácil. Eu tenho esse resistor em série com esse, 10, 20 e mais os 10, 30, né? Então vamos apagar aqui esses caras aqui, ó, todos, ó. Esses caras aqui, eu vou deixar um único. Eu vou apagar tudo, já que eu sei que vai dar 30, vou apagar esse, tá? Vou desenhar um único aqui. Opa. Um único aqui de 30, ó. Pronto. De 30. Agora eu tenho 2 de 30. Posso usar a mesma propriedade. 30 dividido por 2. Então, entre x e y, no final das contas, vai ter um único resistor de 15 ohms. Ok? 15 ohms. Beleza? Desculpa, eu não estou colocando as unidades de medida para facilitar, porque eu estou tendo bastante dificuldade para escrever aqui com essa caneta, tá? Mas não esqueçam de colocar as unidades de medida. Ok, pessoal? Vamos aqui passar para o próximo. Então, nós já temos aí perto de 30 minutos de aula, né? Vamos tentar dar uma acelerada aqui. Então, vamos lá, pessoal. Esse próximo exercício aqui, olha só. Na figura equivalente, na figura a resistência equivalente entre os pontos F e H é. Ele quer saber a resistência equivalente entre esse ponto e esse ponto. Vamos fazer uma coisa diferente aqui para a gente aprender a visualizar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Talvez você esteja com dificuldade, né? Porque ele colocou aqui um ponto G que não tem nada a ver, não falou nada sobre esse ponto G aqui no exercício, né? E colocou ele aqui. Então ele aparentemente ele não me interessa. Cada uma dessas resistências vale R, é um exercício literal novamente, né? Deixa eu tentar pegar esse exercício aqui e fazer uma coisa diferente com ele, para ver se a gente tem uma experiência um pouquinho diferente aqui. Isso, isso. Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou levar ele para cá. Vou levar ele para cá. E agora eu vou rodar ele. Olha só. Vou rodar ele assim. Pronto. Perfeito. Ou quase perfeito. Tá bom. Fecha aqui. Agora você repara que talvez fica mais fácil para eu conseguir visualizar quem está em série, quem está em paralelo. Olha só. O ponto que eu quero medir a resistência é aqui. Opa, deixa eu pegar aqui novamente. Ó, é aqui e aqui, entre F e H. Esse G aqui está só me atrapalhando a visualizar as coisas. Tá? Ele não fala nada sobre esse ponto G aqui no meio. Tá? Mas eu consigo visualizar agora que esse cara está em série com esse cara aqui. Olha só. Está bastante fácil de ver. E esse cara aqui também está em série com esse aqui de baixo. Então eu posso redesenhar o circuito dessa forma. Olha lá. O F, vamos colocar aquela resistência do meio aqui de valor R. O H está aqui. Esse cara com esse cara, R mais R, vai dar 2R. Posso escrever assim, ó. 2R. Opa, 2R. Aqui embaixo a mesma coisa. Ó, outra resistência aqui. 2R. Agora você repara que eu tenho 3 resistências em paralelo. Uma que vale 2R, outra que vale 2R e uma que vale R. Bom, eu posso fazer diretamente, perdão, como eu posso fazer o produto pela soma de duas em duas. Ah, eu posso fazer dessa com essa? Posso. Posso fazer dessa com essa? Posso. Mas é mais fácil para mim fazer essa com essa, porque elas são iguais, eu posso aplicar aquela propriedade, né? 2Rs com 2Rs em paralelo vai ser a mesma coisa de eu pegar um único R e dividir pela quantidade de resistências, que no caso vai ser 2, né? Então vai ser 2R dividido por 2, a resistência equivalente desse cara e desse cara. Se você não estiver visualizando isso, olha só, eu vou desenhar novamente assim, ó. Ó, esse aqui é o R, esse aqui é o 2R, ó, e esse cara aqui embaixo é o 2R novamente, tá? Aqui é o ponto H, aqui é o ponto F, né? Então você repara que esse cara aqui está em paralelo com esse, olha só. Então eu vou fazer o paralelo desses dois aqui, né? Que vai dar 2R, que vai virar um R só, tá? Então vamos desenhar de cá, vamos lá. Ó, vai virar, os dois R's vai virar um único R, então vai ser assim, o F está de cá, ó, o H está de cá, eu tenho um R aqui e outro R da associação do 2R com 2R, né? Olha só, esses dois R's virou R. Se você ainda tem dúvida, faz o produto pela soma dos dois. Ó, 2R vezes 2R, opa, vezes 2R sobre 2R mais 2R, que vai dar 4R. Né? Então eu tenho aqui 2R vezes 2R vai dar 4R
R ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4, R vezes R, R ao quadrado, dividido por 4R, né? Então aqui eu tenho 4 com 4 eu posso cortar, R ao quadrado com R vai sobrar R em cima, tá? Por isso o R aqui desse lado. E aqui é a mesma propriedade, olha só. Entre F e H, então, eu tenho um único resistor, depois de fazer a resistência equivalente, no valor de R sobre 2. Né? É o produto pela soma ou aquela propriedade. Pega o valor de um deles e divido por 2, porque são dois resistores. Então, resistência equivalente aqui nesse caso, R sobre 2. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos andar mais um pouco. Olha só, outro circuito aqui que é aparentemente bastante estranho, né? Olha só. PUC de Minas Gerais. No circuito da figura ao lado, é correto afirmar que os resistores é múltipla escolha, né? Não, na verdade é uma única correta, perdão. Vamos analisar o circuito e vamos ver o que ele está falando aqui que pode ser certo. Vamos lá. R1, R2 e R5 estão em série? Vamos ver. R1 e R2 estão, mas R5 não está. Por quê? Porque tem um desvio de corrente aqui nesse lugar. Então essa daqui está falsa. Falsa. R1 e R2 estão em série? Sim, estão em série. R1 e R2 estão em série. Vamos ler as outras. R4 e R5 não estão em paralelo. R4 e R5 não estão em paralelo. Não, na verdade, eles estão em paralelo. R4 e R5 ó, estão ligados pelo mesmo ponto. Olha lá, ó, R4 e R5. Então, essa daqui está falsa. R1 e R3 estão em paralelo. R1 e R3 não estão em paralelo. Por quê? Porque eles não estão conectados nas duas extremidades pelo mesmo ponto. Esse lado aqui está conectado, R1 e R3, ok. Mas a outra ponta do R3 está ligada junto com o R2. Então não posso dizer, ele só estaria em paralelo com R1 se essa ponta aqui estivesse ligada aqui, ó. Ok? Vamos lá, vamos passar para outro exercício. Esse daqui é um pouquinho mais difícil. Vamos analisar, só parece, Mackenzie 2006. A resistência elétrica do resistor equivalente da associação acima entre os pontos A e B é... Bom, é aquela história de sempre. Vamos procurar os resistores que estão mais para a ponta e os que estão preferencialmente em série ou em paralelo, se for fácil de identificar, né? Aqui não dá para identificar, aqui também não, aqui também não, aqui também não, aqui também não. Opa, peraí, esse R aqui está em série com esse R. Então, eu já posso dizer que esses dois aqui estão em série, vai dar um resistor equivalente. Olha só, vou apagar esse cara aqui, ó. Vou apagar esses dois aqui, ó. Vou apagar esses dois, vou desenhar um único resistor aqui. Já que cada um vale R, a soma de R com R vai valer 2R. Então, quer dizer que eu posso desenhar um resistor aqui, ó, assim, ó, no valor de 2R, né? Opa, peraí, esse cara aqui, ó, esses dois pontos aqui, eu tenho esse cara e esse cara ligado pelos mesmos pontos, então esse está em paralelo com esse. Se esse está em paralelo com esse, cada um vale 2R, já aplicando a propriedade, a resistência equivalente vai dar R, né? Porque é a metade do valor deles. Então eu vou fazer a mesma coisa, para ficar mais fácil, não vai ficar gigante o exercício. Vamos lá, vamos apagar esse aqui, vamos apagar esse aqui, né? Olha lá, vamos redesenhar aqui aquele único resistor que vai ficar no lugar dos dois. Então eu tinha dois resistores de 2R e quer dizer que a resistência equivalente vai dar R, né? Porque é a metade. Agora a mesma coisa, ó, esse cara está em série com esse. Então R mais R, 2Rs. Então vamos apagar esse cara aqui e esse de cima, ó. Vamos apagar esse cara aqui, esse aqui de cima, esse aqui de baixo e vamos redesenhar um único. Agora eu vou desenhar assim, ó. Ó, pronto, para ficar mais fácil de eu ver, 2R, né? Para ficar mais fácil de ver que ele está em paralelo com esse de cá, ó. Esse 2R está paralelo com esse 2R, que vai dar um único de R, né? Então, vamos apagar novamente. Esse cara, vou apagar. Esse cara, vou apagar, ó. E vamos desenhar novamente aqui. Ó, um único resistor. E agora o valor de R. Então você vai ver que vai acontecer a mesma coisa. Esse R com esse R vai dar um de 2R. Vamos fazer de cabeça aqui, que agora está fácil, né? 2Rs em paralelo com esses 2Rs vai dar um de R, vai dar um R só. Esse R em série com esse R aqui vai dar 2R. Esses 2R aqui vai estar em paralelo com esses 2R aqui. Então esses
esse 2R aqui, né? E como eles estão em paralelo, o resultado equivalente vai dar R. Não é isso mesmo? Você vê que dá para fazer de cabeça o exercício, não tem muita complicação. Vamos voltar lá no começo de novo e tentar fazer ele todo de cabeça, ao invés de fazer todo esse desenho que eu fiz aqui, só para ver se dá certo? Exatamente, ó, dá para fazer de cabeça, olha só. R mais R, 2R. 2R em paralelo com 2R vai dar R. R em série com R, 2R. 2R em paralelo com 2R vai dar R. R em série com R, 2R. 2R em paralelo com 2R vai dar R. R em série com R vai dar 2R. 2R em paralelo com 2R vai dar R. Ok? Então não tem muita complicação. Se você quiser fazendo passo a passo, para você não se confundir, tá? Fique à vontade. Só você lembrar que sempre eu vou ter dois caras em série e o resultado deles vai dar um que vai estar em paralelo com esse daqui, ó. Por quê? Porque vai estar conectado no mesmo ponto. O resultado dos dois em paralelo vai dar um em série com esse cara. E esse em série com esse vai dar um, que por sua vez vai estar em paralelo com esse, e assim por diante até o final. Tá bom? Vamos lá novamente para o próximo slide. Vamos lá. Olha só, o cubo de resistores, né? Parece complicado, né? Mas olha só. Olha só o tanto que é simples o raciocínio. Vamos lá. FUVEST 1996, o ano que eu passei no vestibular. Considere um circuito formado por 4 resistores iguais. Então quer dizer, cada um vale R, por exemplo, interligados por fios perfeitamente condutores. Cada resistor tem resistência R, ele está falando aqui, e ocupa uma das arestas de um cubo, como mostra a figura a seguir. Aplicando entre os pontos A e B, está aqui o ponto A, ó, ponto A e o ponto B, uma diferença de potencial V, a corrente que circulará entre os pontos A e B valerá I igual a V sobre R. Bom, o V ele me falou que é V. A diferença de potencial que está sendo aplicada aqui é V. É um exercício literal. Agora eu tenho que descobrir a resistência equivalente daqui para cá, né? Bom, repara que para eu resolver esse exercício é bem simples. Olha só, eu tenho ponto A aqui, mas eu tenho ponto A aqui também, ó. Por quê? Porque não tem resistência nenhuma nesse fio. Da mesma forma aqui também não tem. Então esse ponto aqui é o ponto A também. E esse ponto aqui é o ponto A, e esse ponto aqui é o ponto A. Da mesma forma, olhando de lá para cá, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto B, e esse aqui também é o ponto B. Olha, eu tenho 4 resistores ligados entre A e B, ó. A e B, A e B, A e B, A e B. Então, se eu quiser redesenhar esse circuito dessa forma aqui, ó, R, R, R e R, e ó, conectar todo mundo, Desculpa, pessoal, muito ruim esse desenho, né? Eu sei. Aqui, ó, deixa eu apagar, ficou muito horroroso isso aqui. Olha só, coisa horrorosa. Falta de habilidade em desenhar com a mesa aqui. Bom, beleza. Bom, posso utilizar agora aquela propriedade, olha só, 4 resistores em paralelo de mesmo valor R. A resistência equivalente vai ser o valor de um deles, dividido pela quantidade, 1, 2, 3, 4. Então, a resistência equivalente é R sobre 4. Voltando aqui agora na equação da corrente, eu posso dizer que a minha corrente vai ser igual a V sobre resistência equivalente R sobre 4. Então, vamos colocar R sobre 4 aqui, que vai dar, multiplicando pelo inverso da segunda, vai dar 4 vezes V sobre R. Então, a minha corrente vale 4V sobre R, que é essa primeira letra aqui, a letra A. Beleza? Vamos lá, vamos mais um pouquinho para frente. Nossa, agora complicou tudo, hein? Tem o quê? Um cubo de resistores. Caramba! Encontre a resistência equivalente entre os pontos indicados. Faltou eu dizer aqui nesse exercício, que eu peguei essa foto aqui da internet, que você vê que eles estão com valores aparentemente diferentes, né? Mas todos eles valem R. Todos valem R, tá? Então, se eu quiser substituir R1, R2, R3, R4, R5 por R, eu posso fazer isso, tá bom? Então, lembrando aqui que eles valem R. Todos eles valem R, ok? Mas eu não vou fazer isso para não ficar poluído, eu vou deixar assim mesmo, você já sabe que eles valem R. Então a análise é basicamente a mesma. Olha só, esse ponto aqui e esse ponto aqui é o ponto A. Bom,
daqui para cá eu tenho uma divisão de corrente. Daqui para cá também vai uma divisão de corrente. Daqui para cá vai uma divisão de corrente, né? Como aqui vale R e aqui vale R, a resistência é a mesma nesses três ramos aqui, eu posso afirmar que esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de ponto C, por exemplo, eu posso dizer que esse ponto aqui também é o ponto C que está aqui e é o ponto C que está aqui. Por que eu posso dizer isso? Porque quando eu tenho uma divisão de corrente desse jeito aqui e eu tenho resistências idênticas, eu posso afirmar que o potencial nesse ponto, vamos supor que aqui valesse 10 volts e aqui tem uma queda por esse resistor aqui, essa queda provocada por esse resistor vai ser idêntica à queda provocada por esse e idêntica à queda provocada por esse. Por quê? Porque eles são idênticos. Então esse ponto aqui eu posso afirmar que é o mesmo ponto desse e é o mesmo ponto desse. Ok? O raciocínio é bem simples assim mesmo, né? E como eles são idênticos, é como se eles estivessem fisicamente conectados por um fio. Desse jeito aqui. Nós vamos redesenhar ele aqui na frente, vai ficar mais claro para você entender. Tá bom? Da mesma forma, olha só, eu posso pensar assim, ó. Partindo desse ponto C agora, eu tenho um resistor R para cá e um resistor R para cá. Então eu posso dizer que essa diferença de potencial desse ponto para esse é o mesmo desse ponto para esse. Então eu posso dizer que esse ponto aqui é o ponto D, por exemplo, e esse também aqui é o mesmo ponto D. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho aqui, ó, daqui para cá o mesmo ponto D, tá vendo lá? Já está até marcado, e daqui para cá eu também vou ter um ponto D. Olha lá. Nesse ponto aqui é a mesma coisa, a corrente chegou aqui, ela dividiu ponto D para cá e ponto D para cá. E agora eu não preciso fazer mais nada, porque de B para D eu tenho um caminho, de B para D eu tenho um caminho, e de B para D eu tenho um caminho. Da mesma forma, chegando, né, fechando em B. Então, se eu quiser reescrever esse circuito, eu posso dizer aqui que eu parto de A, eu tenho 3 resistores aqui partindo de A, e chegando num ponto C, eu posso dizer que eu tenho R aqui e R aqui. Ó, no mesmo ponto C, tá? Vamos escrever assim, ponto C, ok? Do ponto C para o ponto D, eu tenho um resistor, 2 resistores. Vamos marcando aqui, esse aqui foi, esse aqui foi. Agora daqui para cá eu tenho 3 resistores, 4 resistores e de cá 5 resistores, 6 resistores. Então quer dizer que eu posso reescrever esse cara dessa forma assim, ó. Um resistor, 2 resistores, 3, 4, 5, 6. 6 resistores que estão em paralelo até o ponto D. Que da mesma forma que agora eu tenho chegando de D para B, eu tenho 3 resistores. Então é a mesma história, ó. 1, 2, 3 até o ponto B. Desculpa, não coube aqui, pessoal. Então eu tenho 3 resistores em paralelo aqui, 6 resistores em paralelo aqui e 3 resistores em paralelo aqui. Esses 3 em paralelo, eu sei que vai dar R sobre 3. Esses 6 em paralelo, porque cada um vale R, eu sei que vai dar R sobre 6. E aqui R sobre 3 novamente. Somando R sobre 3, R sobre 6 e R sobre 3, vamos colocar aqui, resistência equivalente, vai ser R sobre 3, mais R sobre 3, mais R sobre 6, né? Posso tirar o mínimo, por exemplo, aqui vai dar 6, né? 6 dividido por 3, 2, 2 vezes R, 2R. 6 dividido por 3, 2, 2 vezes R, 2R. 6 dividido por 6, 1 vezes R, vai dar R. Então, 2R mais 2R mais R, 5R sobre 6. Resistência equivalente, 5R sobre 6. Ok? Óbvio que essa análise ela só ficou simples desse jeito, por quê? Porque eu tenho resistores idênticos em todas as arestas do meu cubo. Se fossem resistores diferentes, jamais eu conseguiria fazer essa mesma análise aqui. Não dava para fazer. Por quê? Porque eu não tenho como afirmar que o potencial vai ser o mesmo aqui, ó, nessas junções de cada... Até porque não estão realmente conectados, né? Olha só, esse ponto C aqui, eles não estão conectados fisicamente, mas eu posso dizer que é o mesmo potencial, então eu posso conectá-los virtualmente. Olha só que interessante, né?
Pelo fato deles terem o mesmo potencial, é como se eu estivesse conectando os três juntos, né? E eu posso fazer essa análise dessa forma. Beleza? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Ó, agora começou os exercícios de resolução de circuitos mesmo, que eu acho que onde o pessoal estava tendo mais dificuldade, talvez, na hora de resolver. Comecei com o mais simples aqui, exercício da própria lista, se não me falha a memória, né? Então vamos lá. Encontre a corrente e a tensão em cima de cada resistor. Então eu quero saber corrente e tensão em cima de cada um deles. Bom, para calcular a corrente, I igual a V sobre R. A tensão eu tenho 60 volts. Vamos colocar aqui, 60 volts. A resistência é quem? É a resistência equivalente. Por quê que é a resistência equivalente? Porque eu tenho uma única corrente passando por todo mundo. Olha só, a única corrente que está rodando nesse circuito é essa corrente que sai dessa fonte. Ela percorre a resistência R1, R2 e R3. Então eu vou somar R1 com R3, vai dar 25, 25, 50, com mais 50, 100. Então é 100 ohms. 60 volts dividido por 100 ohms. 60 dividido por 6, ou 6 dividido por 10, 0,6 amperes, ok? Unidade de medida de corrente. Agora, a tensão em cima de cada um dos resistores. Vamos analisar. Eu quero saber a tensão aqui em cima desse cara. Eu quero saber a tensão em cima desse cara. E a tensão em cima deste cara aqui. Bom, para eu calcular a tensão, V1, vamos chamar a tensão que está em cima do resistor R1. V1 vai ser quem? R1 vezes I. Por que I? Porque é a única corrente que está rodando nessa malhazinha aqui, né? Então, R1 vezes I, beleza. Eu tenho o valor do R1? Tenho. Vai dar 25. Qual que é o valor da corrente? 0,6. Então, vezes 0,6. Vamos deixar aqui para a gente fazer as contas todas de uma vez. V2, que vai dar R2 vezes I, né? Opa. Que vai dar quem? R2 vai dar 50 vezes 0,6. E V3, que é a mesma de V1, né? R3 vezes I, que vai dar 25 vezes 0,6. Né? Então vamos lá, vamos fazer essas continhas aqui. 25 vezes 0,6, 25 vezes 0,6, que vai dar 15. Vamos lá. 15 o quê? 15 volts, né? Que é a unidade de medida de tensão, 15 volts. Deixa eu arrumar isso aqui que ficou muito ruim. 15 volts. Bom, se é 50 vezes 0,6 e 25 deu 15, 50 vai dar o dobro, né? 30 volts. E aqui novamente 15 volts. Como é que eu faço? Qual que é a técnica que eu uso aqui para descobrir se essas tensões que eu calculei estão corretas? Lembra que eu comentei com vocês? A queda de tensão em cima de cada um dos resistores tem que ser igual ao valor da fonte. Vamos somar? 15 com 15, 30, com mais 30, 60. Então quer dizer que realmente esses 60 volts aqui é como se eles fossem consumidos, né? Distribuídos, na verdade é a forma mais correta de pensar, em cima dos três resistores que estão aqui embaixo. Então vai dar 15 volts aqui, 15 volts aqui e 30 volts aqui. Né? Quanto maior a resistência, maior a queda de tensão, maior a tensão registrada em cima do resistor. Né? Então a tensão registrada em cima desse cara aqui é 30 volts, é a maior tensão verificada. Beleza? Então, pessoal, vamos resolver esse número 2 aqui agora. Percebe que aqui eu tenho uma fonte de 220 volts, um resistor aqui de 25, 3 resistores aqui que dá para ver de cara que eles estão em paralelo, e esse resistor aqui embaixo de 25. Né? Então, por exemplo, eu posso começar o exercício calculando essa resistência equivalente desses três aqui, mas antes disso vamos ler o enunciado, né? É igual ao anterior, né? Encontre a corrente e a tensão em cima de cada resistor. Então vamos começar do mesmo jeito de sempre, calculando a resistência equivalente total aqui, ó. Vamos começar por esses três aqui, dá para ver que eles estão em paralelo, né? Estão ligados pelo mesmo ponto, em cima e embaixo, né? Então dá para fazer de cabeça aqui, ó. 50 com 50 em paralelo vai dar um de 25. 25 com um de 25 vai dar um de 12,5, né? Vamos fazer de cabeça aqui, ó. Dá tranquilo, ó. 12,5 vai dar um de 12,5 no lugar desses três. 25 com 25 dá 50. 50 com 12,5, 62,5. Então eu vou dizer aqui que a minha resistência equivalente, ó, 62,5 ohms. Vamos deixar aqui, beleza?
Agora eu posso calcular minha corrente total, né? Dá para calcular a corrente total, olha lá, ó. I igual a V sobre R, V é 220, o R vai ser 62,5, né? Que vai dar o quê? Vamos lá. Opa. 220 dividido por 62,5, que vai dar 3,52. 3,52 ou 3,52 amperes, né? Beleza. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Já que eu tenho que calcular a corrente, eu vou calcular essas três correntes aqui também, ó. A corrente que desce aqui por R2 eu vou chamar de I2. A corrente que desce aqui por R3 eu vou chamar de I3. E a corrente que desce aqui por R4 que eu vou chamar de I4. Né? Eu tenho que a corrente que passa aqui, I1 ou I total, como você queira chamar, eu tenho que ela vale 3,52. E agora eu quero saber essa corrente aqui e essa corrente aqui. Né? Ok, pessoal, então agora eu preciso calcular I2, I3 e I4. Né? Eu tenho o valor de I1, que é a corrente que chega aqui nesse nó aqui, e eu quero agora calcular as correntes I1, I3 e I4 que descem por aqui. Tem algumas maneiras de eu pensar sobre essa corrente, mas a mais fácil, talvez seria, eu te aconselho a fazer, seria o quê? Se você tivesse, obviamente, dois ramos, simplesmente dois resistores aqui, você pode pensar em utilizar aquela equação que a gente conhece de divisor de corrente, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui nesse cantinho aqui só para a gente relembrar o divisor de corrente, né? Olha só. Uma corrente I chega aqui e ela se divide. Ela vai I1 para cá, por exemplo, I1 para cá, I2 para cá. Ela desce para cá. I chega aqui, I1 vai para cá, I2 vai para cá, né? Vamos pensar dessa maneira, bem simplificado, né? Então a corrente que chega aqui, ela vai se dividir. Bom, se forem dois resistores idênticos, ela vai se dividir em dois ramos iguais, né? Se aqui chega 1 ampere, vai meio para cá e meio para cá. Mas se não acontecer isso, se forem resistores diferentes, eu posso utilizar I1 igual a corrente total, o I total, vezes a resistência do outro ramo. No caso, se eu quero calcular I1, eu pego a resistência do outro ramo, que é R2, sobre a soma das resistências. Se eu quero calcular I2, é o contrário, é o I total vezes a resistência do outro ramo sobre R1 mais R2. Então, quando eu tenho dois ramos, é fácil eu calcular. Então, aqui eu tenho três resistores em paralelo. Então, tem duas técnicas aqui mais simples que eu posso aplicar. Ou eu analiso sempre de dois em dois. Por exemplo, eu posso pegar um resistor sozinho e os outros dois eu transformar em um só, para que eu possa pegar um com o outro, né? Ou então eu posso fazer uma análise matemática mais simplificada. Por exemplo, olha só. Se eu tenho 50 e 50 aqui, significa que a resistência equivalente desses dois vai dar um de 25. Concordam comigo? Se eu tenho um de 25 e um de 25 aqui, significa que vai metade da corrente para cá e metade da corrente vai se dividir entre esses dois resistores. Então, peraí, então se eu tenho 3,52 amperes chegando aqui, eu já tenho certeza que metade dele vai para cá, porque essa resistência é 25 e a resistência equivalente dessas duas aqui também é 25. Então eu já vou pegar aqui, de cara eu já consigo identificar de cara que essa I2 aqui vai ser metade de 3,52. Vamos escrever aqui, ó, I2 vai ser 3,52 dividido por 2, né? Que vai dar 1,5, 1,75, 1,76. 1,76 amperes. E aí eu sei que 1,76 amperes vai descer aqui e 1,76 amperes vai correr para cá. Né? E aí ele vai chegar nesse outro nó aqui. E metade dele vai correr para cá e metade dele vai correr para cá. Por quê? Porque as resistências são idênticas. Então eu já sei que I3 vai ser igual a I4, que vai ser igual a 1,76 dividido por 2. Né? Vamos fazer aqui. 1,76 dividido por 2, 0,88. 0,88. Né? Ok. 0,88 amperes. Então, se eu somar 1,72, 1,76 mais 0,88 mais 0,88 aqui, eu vou obter, no final das contas, 3,52.
Então, eu já sei a corrente que passa aqui, já sei a corrente que passa aqui, que passa aqui, que passa aqui. Agora, a corrente que passa aqui é a somatória de todas elas voltando, né? Essa corrente 2 vai chegar aqui, essa corrente 3 vai chegar aqui, essa corrente 4 vai dar a volta e vai se somar a I3, transformando nessa corrente aqui novamente, vai se somar com I2 e vai virar 3,52 de novo. Né? Então, é a volta que vai voltar para a fonte, é a mesma corrente que saiu aqui. Tá? É uma análise simplesmente gráfica que eu estou fazendo. Né? Bom, já que eu conheço agora as resistências, conheço as correntes, para calcular as tensões em cima de cada um deles está bastante simples. Né? Vamos apagar aqui, arrumar um espacinho aqui, ó, por exemplo. Tá? A gente fazer isso daqui em cima. Vamos lá, vamos calcular agora as tensões. V1 em cima do resistor R1 vai ser 25, R1 vezes I1, né? R1 vezes I1. I1 nesse caso aqui é essa 3,52. Então vai ser 25 vezes 3,52. V1 vai ser igual 25 vezes 3,52. 25 vezes 3,52, que vai dar 88. Né? Então vamos lá, 88 volts. V2 vai ser essa resistência R2, que vai ser 25 vezes I2. I2 é quanto? 1,76. 25 vezes 1,76, que vai dar 44. 44 volts. V3, que é essa daqui, vai ser igual a V4, que vai ser igual a 50 vezes 0,88. V3 vai ser 50 vezes 0,88. 50 vezes 0,88. 50 vezes 0,88, que vai dar 44. volts. Ué, mas espera aí. Já era para eu ter percebido isso, não era? Já que eles estão em paralelo, a gente sabe que a tensão, quando eles estão em paralelo, tem que ser a mesma, né? Nem precisaria fazer essa conta aqui. Fazendo uma, eu já conseguiria deduzir que o valor de V3 ia dar a mesma coisa. Até porque o valor da corrente aqui é a metade dessa daqui e o valor da resistência é o dobro dessa daqui. Então, realmente, já era esperado que desse 44 e 44, né? Para V3, V4 e V2. Então, eu tenho 44 volts aqui. E, por fim, essa última aqui, que vai ser a mesma coisa da primeira, porque eu tenho R1, que é 25, como eu calculei aqui, e a corrente 3,52, que vai dar 88. Então, V5, R5 vezes o I total, né? V5 vai ser o R5, que é 25 vezes 3,52, que vai dar 88. Como é que eu sei se está tudo certo? Eu somo as tensões. A soma de todas as quedas de tensões tem que ser igual à tensão da fonte. Vamos lá? 88 com mais 88, ó, essa queda de tensão aqui, 88 com mais essa daqui, vai dar 166. E o restante tem que ser em cima das três resistências, porque elas estão em paralelo, né? Vai ser essa queda de tensão que vai acontecer aqui em cima, que é justamente 44. Então, 44 com 166, 220. Se eu quiser colocar aqui, ó, o V total, VS, vai ser V1 mais V5, mais, aí eu tenho que escolher, né? V3, eu posso pegar V2, V3, V4, porque eu não posso somar elas todas, porque elas estão em paralelo, é a mesma tensão que está aqui, está aqui, está aqui. Então, tem que pegar uma delas, somente essa daqui, ó. Essa queda de tensão, mais essa queda de tensão, mais essa queda de tensão, tem que ser igual ao que a fonte fornece. É uma coisa comum de acontecer, né? Os alunos confundirem isso daqui. Como eles estão em paralelo, a tensão que está aqui nesses dois pontos é a mesma que está aqui e a mesma que está aqui. Portanto, eu não preciso somar essa com essa com essa. É a mesma, a tensão que está aqui é a mesma para todo mundo. Então, eu vou somar, na verdade, essa daqui, com essa daqui, com essa daqui, que tem que me dar o meu 220. Perfeito, pessoal? Vamos então passar para frente aqui.
Já caminhando para o final. Aqui, ó, um circuito também aqui bastante simples, né? Mas o pessoal tem bastante dúvida. Ó, dá para a gente fazer direto aqui, ó. Calcule a corrente e a tensão em cima de cada resistor. Vamos lá. A diferença é que a fonte está no meio, né? Mas não tem problema nenhum. É só eu fazer a análise do mesmo jeito. Vamos calcular a resistência equivalente. O que eu consigo ver são que esses três aqui estão em série. 30 mais 50, 80, com mais 20, 100. Aqui desse lado, bom, já vou colocar aqui, ó, esse cara aqui, ó, já sei que eu tenho uma resistência de 100 aqui, ó, vamos deixar assim. Esse cara daqui, ó, eu tenho em série também, 20 com mais 100 com mais 100, vai dar 200 com mais 100, 300 com mais 100, 400. Então vai dar um resistor em série de 400 aqui e um resistor de série, um resistor aqui de 100 e um resistor aqui de 400. Vamos redesenhar o circuito aqui para ficar mais fácil de ver. 100 volts. Ó, esse de cá é um resistor de 100 ohms, somado aqui, ó, 50 com 20, 70, com 30, 100. E desse lado de cá eu tenho um único resistor de 200 mais 100 mais 100, 400, né? E aí vem a dúvida, né, de todo mundo. E esse cara com esse cara aqui estão em paralelo. Por quê? Porque os dois estão conectados pelo mesmo ponto. Olha só, não existe resistência nenhuma aqui, aqui, aqui e aqui. Então quer dizer que se eu quiser, professor, reescrever esse circuito assim, eu posso? Sim, com toda certeza, você pode. Aí, ó, posso, porque eles estão no mesmo ponto, né? Então vamos lá. Esse cara está em paralelo com esse produto pela soma, né? 400 vezes 100 sobre 500, que é 400 mais 100. 4 vezes 1, 4. Sobra aqui 1, 2, 3, 4, 0. Dá 40 mil aqui em cima. E aqui 500 embaixo, né? Esses dois zeros vão embora com esses dois zeros. Vai sobrar 400 dividido por 5, que vai dar uma resistência equivalente de 400 dividido por 5, de 5 vezes 8, 40, né? Então daria 8, se fosse 40, como é 400, vai dar 80 ohms, né? Então seria a mesma coisa de eu ter uma fontezinha aqui em série com um único resistor de 80 ohms, tá? Agora eu posso calcular a minha corrente total, né? Vou voltar aqui agora, vamos apagar aqui pra gente, porque não sobrou espaço, né? Opa! Pronto, pessoal, voltamos aqui no circuito original, né? Então nós tínhamos chegado à conclusão aqui que o circuito o equivalente aqui seria uma única fonte de 100 volts em série com um resistor de 80, né? Seria 100 volts aqui, ok? Agora dá para a gente calcular a corrente. I igual a V sobre R. V é 100, o R 80, né? Corta esse zero com esse zero, 10 dividido por 8. 10 dividido por 8, vamos lá, 10 dividido por 8, 1,25, né? Vamos lá colocar 1,25 amperes, pronto, tem a corrente total, né? Agora que eu tenho a corrente total, eu vou voltar, né, no circuito original e fazer a análise. Olha só, a corrente total, na verdade, é a corrente que parte aqui da fonte. Vamos chamar aqui de IT, corrente total. E aí eu tenho, então, uma divisão, né? Vai um pouco para esse lado, vai um pouco para esse lado aqui, né? Como é que eu faço, então, essa divisão para achar essa corrente que vai para cá e essa corrente que vai para cá? Simples. Posso usar o divisor de corrente que eu conheço, né? Vamos voltar aqui, ó, reescrever esse circuito série aqui, ó, desse lado aqui, ó, vai ficar mais fácil de você entender se eu fizer assim, ó. Vamos lá. Esse circuito aqui, ó. Esse circuito aqui vai ser 100 desse lado, né? E esse circuito aqui vai ser 400 desse lado, como a gente tinha feito antes, né? Eu sei que a corrente que chega aqui é 1,25. Vamos chamar a corrente que vai para cá de I1 e a corrente que vai para cá de I2, né? Então vamos dizer que a I1 vai ser I total vezes a resistência que está do outro lado, vamos colocar aqui 400, sobre a soma das duas resistências, 400 mais 100.
I total é 1.25, perdão, 1.25 vezes 400 sobre 500. Ficou ruim ali, né, pessoal? 400 vezes, vamos colocar aqui de novo, 400 vezes 1.25 sobre 500. Vamos lá, vamos fazer aqui a conta. 400 vezes 1,25 dividido por 500. 400 vezes 1,25, que dá 500, dividido por 500. Olha lá, 500 dividido por 500, que vai dar 1, né? Vai dar 1, tá sossegado aqui, né? Então, já sei que essa corrente que vai para cá é 1 ampere. Mas peraí, se eu sei que a corrente que vai para cá é 1 ampere e o total é 1,25, o que vai para cá? Vai ser o restante, vai ser 250 miliamperes, ou 0,25 amperes. Então, o I2 vai ser o I total menos o I1, né, que vai dar 0,25. Ah, pessoa, não entendi. Pode fazer do mesmo jeito, pode fazer o divisor de corrente aqui, ó, I2, que vai ser o I total, multiplicado pelo outro ramo, que no caso agora vai ser o ramo, o primeiro ramo foi o ramo de cá, agora vai ser o ramo de 100, né? Ó, dividido por 500, que vai ser 1,25 vezes 100 dividido por 500, né? 1,25 vezes 100 dá 125. 125 dividido por 500, né? 125 dividido por 500. Olha lá, 125 dividido por 500, dá 0,25, como a gente já tinha previsto, né? Então, I2 de 0,25 amperes, ou 250 miliamperes, né? Se você tem alguma dúvida ainda, alguma uma questão com notação científica, por favor, dê uma estudada nisso. É algo bastante simples, mas que vai fazer bastante falta para a gente. Ok, achei as correntes. Então, a corrente que vai para esse, que passa em R4, R5 e R6, é essa corrente de 1 ampere. Vamos colocar aqui, 1 ampere, 1 ampere. E a corrente que vai para cá é 0,25, que vai passar em R1, R2 e R3. A soma das duas, né? 1 mais 1,25 tem que ser essa daqui, que é 1 aí total, né? E agora, para calcular as tensões em cima de cada um dos resistores, V1 vai ser R1 vezes a I que passa em cima dele, que é 0,25. R1 é 100 vezes 0,25, então vai dar 25 volts. V2 vai dar R2 vezes 0,25, que 100 novamente, vezes 0,25, que vai dar 25, né? E V3 vai ser R3 vezes 0,25, que vai ser 200 vezes 0,25, que vai dar 50. E realmente está correto, porque se eu somar 50 com 25, tem que dar o 100. Por quê? Porque a diferença de potencial que está aqui, ó, 100, é a que tem que estar distribuída aqui, aqui e aqui. Da mesma forma, esse lado, 100 volts que está aqui, tem que estar distribuído aqui, aqui e aqui, né? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó, R4. V4 vai ser R4, que é 30, vezes essa corrente que vai para cá, ó, que é 1 ampere. Então vai dar 30 volts. V5 é 50 vezes 1, que é 50 volts. V6 vai dar 20 vezes 1 ampere, que é 20 volts. Se eu somar tudo, 50 com 20, 70, com 30, 100, como já era previsto, né? Percebe, ó, a dúvida muitas vezes está porque aqui, ó, está em paralelo, né? Esse ramo está em paralelo com esse ramo. Significa que eu tenho 100 volts tanto desse ponto de vista de cá, como desse ponto de vista de cá, né? Ele tem que ser distribuído, esses 100 volts. Tem que estar distribuído entre esses 3 de cá e entre esses 3 de cá. Ok? Basta eu verificar as correntes, né? Corrente indo para cá, corrente indo para cá, fazer a V1, V2, V3, V4, V5, V6 com o valor das correntes. E eu vou encontrar o valor de cada tensão em cima de cada resistor. Beleza, pessoal? Vamos olhar, vamos andar mais para frente um pouquinho. Acho que tem mais um aqui para a gente fazer. Deixa eu ver aqui, ver se eu tenho certeza. Aqui, ó, mais um exercício da lista também do mesmo jeito. Vamos tentar fazer ele rapidão aqui, ó.
olha só, esses três resistores estão em paralelo. Ó. Por quê? Porque eles estão conectados no mesmo ponto. Ó. Esse cara e esse cara está conectado num único ponto. E aqui é a mesma coisa, esse cara e esse cara estão conectados no mesmo ponto. Então esse está em paralelo com esse, que está em paralelo com esse. Como cada um deles vale 300, significa que eu posso substituir por um cara desse aqui no valor de 100 ohms, que é o valor de um deles dividido pela quantidade, no caso são 3. Então eu posso redesenhar esse circuito dessa forma. Ó, vamos colocar o de 100 aqui. Ó, e aí eu venho com essa resistência aqui do lado, com essa resistência aqui do lado, ó, essa aqui, opa, mas vamos lá, olha, agora eu tenho 100 e 100 aqui, ó, essas duas aqui, ó, que vai dar uma de 200, eu tenho aqui também a mesma forma, 100 aqui e 100 aqui, que vai dar uma de 200, então eu posso redesenhar esse circuito aqui novamente dessa forma, ó. Esse cara aqui, aqui vai dar um de 200, aqui vai dar um de 200, ó. E esse aqui continua sendo de 100, né? Esse cara está em paralelo com esse, por quê? Porque eles estão conectados no mesmo ponto, olha só, os dois estão no mesmo ponto. Então eu posso substituir por um único, ó, ó, esse aqui continua sendo 100, e aí eu vou substituir por um único de 100. Ó. Ah, que lado eu coloco, professor? Desse lado ou desse lado? Tanto faz, eles estão em paralelo. Eu posso colocar de cá o equivalente, como posso colocar o de cá também. E agora eu tenho um de série de 100 com um outro de 100. Então esses dois aqui vai dar um de 200. Né? Então reescrevendo o circuito de novo. Ó, vai dar um de 200 aqui. Ok? E aí ele pergunta a corrente e a tensão também, novamente, aquela mesma história. Né? Calcula a corrente total, I igual a V sobre R. O V é quanto? O V é 200. O R é quanto? É 200. Então a corrente total é 1 ampere. Que corrente é essa? É essa corrente que sai daqui, ó. É a corrente total, porque aqui ela se divide, né? Então eu já posso dizer, olha só, vamos fazer uma análise aqui, ó, 1 ampere. Se aqui eu tenho 300 ohms, 300 ohms e 300 ohms, ela vai se dividir em 3 partes iguais. Então vai para cá 1/3 de ampere, vai para cá 1/3 de ampere e vai para cá 1/3 de ampere. 0,333, se você quiser, né? E aqui, olha só o que vai acontecer. Vai se juntar novamente nesse ponto e vai metade para esse lado aqui e metade para esse lado aqui, ó. Esse ponto é um ponto só, né? Eu posso analisar ele como se fosse um ponto só. E aí vai chegar nesse ponto, vai metade para cá e metade para cá. Por que vai metade? Porque esse ramo aqui é idêntico a esse, é 200 ohms de cá e 200 ohms de cá. Então para cá vai metade, né? Vai metade, meio ampere vai para cá e vai meio ampere para cá, para esse lado novamente, né? Eu sei que às vezes é meio difícil de visualizar de cara, mas é uma coisa que realmente tem que exercitar bastante, né? Então você vê, eu acabei de descobrir todas as correntes sem fazer nenhuma conta, né? Então vamos lá, vamos organizar o nosso desenho, vamos colocar as nossas correntes que eu já calculei aqui, ó. 1/3 de ampere aqui, 1/3 de ampere aqui, 1/3 de ampere aqui, e aqui vai metade de ampere aqui, vai passar por esses dois resistores, e meio ampere vai passar aqui também, tá? Então quer dizer, ó, por aqui vai 1/3, por aqui vai 1/3, por aqui vai 1/3, aí eles vão se somar aqui na frente e eles vão se dividir, metade vai para cá e metade vai para cá, tá? Então vamos lá, vamos calcular, já tem as correntes, vamos calcular as tensões agora. V1 é igual a R1 vezes V1. Eu não vou fazer as contas, ó, depois vocês fazem, tá? Ó, R1 vezes V1, vamos lá, vamos procurar o R1 aqui, tá aqui, ó. R1 é 300 vezes o I1, que é 1/3 de ampere, 1/3, né? V2 é a mesma coisa, porque é o mesmo resistor. Então a resistência nos três vai ser a mesma. Por quê? Porque eles estão em paralelo. V2 igual a V3, que igual a V1 também, né? V1, ó, V1 igual a V2 igual a V3. V4 igual a R4 vezes I4. Não, na verdade eu não preciso, né? Porque eu tenho a corrente aqui, eu tenho a tensão, então não preciso, posso fazer direto. V4 vai ser R4, que é quanto? Que é 100, vezes R4, que é 100, vezes I4, que é meio,
Aqui dá para fazer de cabeça, ó, 50, tá? V4 é 50, e V5 é a mesma coisa, né? Vai ser 100 também, vezes meio, é 50. Faz sentido, né? Porque olha só, a tensão fornecida pela fonte é 200. Daqui até aqui é 50, daqui até aqui é 50, fazendo 100, daqui até aqui 100. Se daqui até aqui é 100, daqui até aqui tem que ser 100 também. E por quê? Porque a resistência daqui até aqui também é 100. Né? Assim como eu tinha aqui eu também tenho 100. Né? Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Pois bem, pessoal, vamos fazer o último exercício aqui, tá bom? Esse exercício aqui nós vamos fazer ele um pouquinho diferente, vamos tentar fazer ele de cabeça, o que der para fazer, mas eu vou procurar desenhar o máximo possível aqui de todas as modificações que a gente fizer, porque vai ajudar a gente a raciocinar as correntes aqui no determinado ponto, vocês vão perceber isso. Então, olha só, nesse ponto aqui eu tenho série 300 com 200, eu já vou desenhar aqui, ó. 300 com 200 vai dar 500, vou colocar ela aqui. Aí eu vou redesenhar essa de 100 aqui. Essa de 100 aqui. Ó, essa de 200 aqui. Né? E essa de 300 aqui. Essa resistência, né? Agora eu tenho paralelo 500 com 100. Né? Então eu vou redesenhar aqui embaixo. Vamos ver o produto pela soma, né? Vamos fazer o produto pela soma. 500 vezes 100. Sobre 500 mais 100, que é 600, vai dar 83,33. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Essas duas aqui vão transformar em uma só. De 83,33. Né? E aqui eu tenho o resistor de 100 ohms aqui. E aqui eu tenho o resistor de 200 aqui. E aqui eu tenho o resistor de 300 aqui, e aqui eu tenho a fonte. De 30 volts. Aqui eu tenho uma resistência em série, ó, 100 ohms com 83 dá 183,33. Vamos desenhar ela aqui novamente, ó. Ó, vai ser assim, ó. 183,33, que vai estar justamente em paralelo com aquela de 200. Ok? Essa de 300 continua aqui. Beleza? Agora eu tenho paralelo 183,33 com 200, vai ser produto pela soma. Vamos redesenhar aqui uma única resistência aqui. Essa aqui é de 300, né? Então, ó, essas duas aqui nós vamos fazer o produto pela soma agora, e essa daqui é de 300. Essa daqui vai ser o resultado do produto pela soma dessas duas aqui. Vamos lá, vamos fazer 183,33. Vezes 200, né? Vezes 200. Dividido por 183,33 mais 200. Dividido, né? Dá 95,65 aproximadamente. Tá? Então, esse aqui, ó. 95, deixa eu ver se é isso mesmo. 95,65. Ó. 95,65. Somado agora, 95,65 com 300. 395. Né? Vamos colocar aqui a fonte aqui. (395,65) 30 volts. Bom, agora ficou fácil calcular minha corrente total, né, que é essa daqui, né? Então vamos lá, vamos começar aqui em cima aqui, ó. I total igual a V sobre R. A tensão é 30 volts, a resistência equivalente é 395,65. 30 dividido por 395,65. 75,82 miliamperes, né? 75,82 miliamperes, aproximadamente, tá, pessoal? Fiz uma aproximação aí porque tem muitas casas decimais aí. Bom, e agora o que eu faço?
agora eu faço o processo inverso, por isso que eu desenhei aqui. Eu tenho essa corrente aqui, ó, que é a corrente total, que é 75,82. Vai chegar aqui nesse primeiro nó aqui, ela vai se dividir, né? Olha só, essa daqui é a 75,82, ela vai se dividir, vai um pouco para cá e um pouco para cá, né? Aqui é 200, aqui é 183,33, eu posso usar o divisor de corrente aqui, ó. Então vai ser, eu posso dizer que para esse lado aqui eu vou chamar de I1 e para esse lado aqui eu vou chamar de I2, por exemplo. Então se eu quiser calcular I1, vai ser a I total vezes a resistência do outro ramo, que vai ser 183,33, dividido pela soma das duas resistências, que vai dar, aqui ó, vamos lá, vai ser 75,82 miliamperes vezes 183,33 dividido por 383,33, 36,26 miliamperes. Agora faz sentido. 36,26 miliamperes. E agora o I2 é o que sobra, né, para lá, né? O I2 vai ser 75,82 menos 36,26, que vai ser 75,82 miliamperes. Vamos lá, 39,55. Agora faz sentido. 39,55 miliamperes, assim como a gente estava prevendo. O I2 tem que ser um pouquinho maior que I1. Olha lá, ó. Por quê? Porque aqui é um pouquinho maior a resistência. Beleza, calculei I2. Agora, vamos voltar para cá, ó. Lá. Vamos voltar para cá, né? Para cá. Aí agora eu tenho um valor aqui de I2, ó, que é esse valor aqui, né? I2, que é 39,55. 9,55 vai chegar aqui, ela vai se dividir em duas partes de novo. Então, continuando o raciocínio aqui, pessoal, realmente, esse 2 aqui, 39,55, ele é a corrente que vai seguir para cá. Aí, voltando mais um pouco no circuito, não aqui, mas aqui, para eu pegar essa outra junção aqui, ó, o 39,55 vai seguir para cá, e ele vai dividir. Vou chamar de 3 que vai para cá, e vou chamar que vai para esse lado aqui, vou chamar de 4, né? Então vai ser o que, por exemplo? I3, posso fazer outro divisor de corrente aqui, ó. Vai ser o I total, que é 39,55, multiplicado pela resistência do outro ramo, que é 500, tá? Dividido pela resistência, a soma das duas, né? Que é 600. Vai dar o que aqui? Vamos lá. 39,55 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 500, dividido por 600, vai dar 32,95 miliamperes, né? Então quer dizer que I3 vai ser 32,95 miliamperes, 32,95 miliamperes. E I4 vai ser o que sobra. I4 vai ser 39,55 menos 32,95 mili, né? Miliamperes. Então vamos lá, 39,55 vezes 10 elevado a menos 3, menos isso aqui, vai dar 6,59 miliamperes. E 4, então, 6,59 miliamperes. Agora tá fácil, né, pessoal? Achamos as correntes, que era o mais complicado. Para achar as tensões em cada resistor, basta você ir multiplicando, né, as tensões V igual a RI, né, multiplicando o valor de cada resistência com as correntes que passam em cima delas. E é isso daí. Agora está bastante simples, né? Vou deixar isso aqui para vocês, tá? Uma tarefinha de casa. Vocês descobrirem as tensões em cada um desses ramos aqui. E é isso. Antes de finalizar, eu queria mostrar para vocês aqui uma maneira de você checar se os seus resultados estão ok, se eles estão batendo. Você deve ter navegador aí, deve ter internet na sua casa, imagino eu. Vou mostrar aqui para você o seguinte, ó.
Só você digitar aqui Multisim Live. Se você não usou ainda a ferramenta, eu aconselho só você vir aqui fazer um cadastro gratuito. Você loga na sua conta e você consegue fazer, montar os circuitos para você testar se está tudo ok com relação às contas que você está fazendo, né? Vamos lá, vamos colocar aqui, fazer um login. Vamos aqui criar um circuito novo. Vamos aqui mostrar para vocês aqui como é que a gente monta o circuito. É bem simples aqui, bem tranquilo, tá? Basta você vir aqui, deixa eu colocar aqui, tentar colocar ele assim para a gente visualizar ele aqui. Olha lá, vamos colocar a fonte de tensão aqui, ó. Aqui as fontes, ó. Fonte de tensão DC, corrente contínua, vamos colocar aqui. Ok? Aquela de 5 volts eu posso alterar. Espera aí. Vou alterar aqui para 30, né? Aqui eu tenho resistores, vamos colocar os resistores aqui agora, ó. Vem cá, vamos colocar o de 300 aqui. Vamos colocar mais um aqui. Depois eu vou arrumar os valores aí, tá? Vou colocar esse aqui. Ok. Vamos colocar, eu tenho mais esses dois aqui, ó, exatamente idênticos. Dá para copiar, ó, basta eu segurar Ctrl no teclado, arrastar aqui, ó. E venho aqui, clico nesse botão, ele copia, ó, tá vendo? Olha só que prático. E aí aqui em cima eu vou ter que copiar esse daqui. Deixa eu ver. Vamos copiar, pôr ele aqui. E esse de cá eu vou copiar também e pôr ele aqui. Pronto. Agora eu vou conectar todos eles, ó. Opa, aqui. Espera aí. Vamos colocar aqui os valores das resistências corretamente agora, ó, 300, 200, ó, 100 e 100, e 100, e esse aqui 300 e 200, 300 e 200. Uma coisa que eu não posso esquecer quando eu vou simular é colocar um terra. Eu tenho que colocar a referência do zero no meu circuito. Espera aí, deixa eu maximizar aqui. Vou colocar aqui, ó, preferencialmente onde está o zero da bateria, né? Acho que está tudo ok. Tá? Se eu quiser reajeitar, ó, eu posso reajeitar ele, ó, arrastar para onde eu quiser e tudo. E aí eu mando simular. Ó, venho aqui nesse botão play aqui, ó, e mando simular. Pronto, ele já está simulando, tá vendo aqui? Só que eu não vejo informação nenhuma porque eu não coloquei meus multímetros aqui, né? Eu preciso colocar o que eu quero medir. Vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, voltage. Vamos colocar aqui, vamos ver as correntes, né? Primeiramente que eu calculei, vamos ver se está tudo correto com relação às correntes. Vamos clicar aqui, ó, nesse ponto. Repara que ele está aparecendo a corrente andando para lá, né? Eu acho que a corrente está rodando no sentido da esquerda, da direita para a esquerda. Então eu venho aqui, ó, clico nesse negócio, venho aqui, ó, Flip Current Measurement. Ó, tá vendo? Agora ele está correndo para lá. Se eu tivesse deixado ele para cá, ele ia me dar um valor negativo, provavelmente. Vamos testar? Ó, play. 75,82 negativo, tá vendo? Por quê? Porque ele está apontando para o sentido contrário, a setinha, ao sentido real da corrente. Então a corrente está fluindo para lá, né? Então vamos lá dar um movimento. Peraí, clica em cima dele, flipa ele, agora vai dar certo, ó. 75,82. Está correto com aquilo que a gente fez? Vamos lá aqui. Essa corrente aqui, né? 75,82. Está correta, a corrente total, a corrente que sai aqui. Vamos voltar para lá, dar um stop. Vamos ver essa corrente aqui. Ó, vamos botar ela aqui. Você vê que fica uma bolinha a hora que ele dá o lugar para você clicar, né? Aí vamos ver essa daqui agora.
Quanto que deu? 39,56. 39,56 tá certo aqui, ó. É arredondamento, né? Tá ok. Agora vamos ver essa de cá. Quanto que deu? Essa de cá, vamos colocar aqui, descendo. Vamos ver quanto que deu. 6,59. Que seria essa corrente I4 aqui, ó, 6,59. Então tá tudo ok. Para eu calcular as tensões, eu já expliquei para vocês, né? Eu já tenho a corrente calculada, é só eu pegar a resistência e multiplicar pela resistência que está passando em cima, que eu vou descobrir a tensão em cima de cada resistor. Exemplo, nesse resistor de 300, quem que está passando aqui? É I4 que está passando aqui. Então eu vou pegar 300, U igual a RI, né? Então R é 300 vezes o I, que é 6,59, vou encontrar a tensão aqui. Aqui, que corrente está passando aqui? É a mesma, 6,59, tá? E 3, a corrente que desce aqui, ó, eu calculei ela também, ó, 32,95. Vamos ver se lá está correto essa daqui? A gente não olhou, né? Vamos pegar essa corrente aqui, vamos colocar ela aqui, aqui, vamos ver. 6,59 descendo aqui. Não, isso não está correto. Não está correto. Deixa eu ver se eu acho que eu devo ter clicado no lugar errado. Quer ver? Deixa eu ver. Agora. Vamos de novo. Olha aí, sai daí, 32,96. Agora sim, eu acho que eu devo ter clicado no lugar errado aqui em cima. Então essa corrente que desce aqui, 32,96. Aqui, ó, tá certinho. Então quer dizer, a tensão em cima desse cara aqui vai ser a resistência R vezes essa corrente. Aqui é a mesma coisa, eu procuro a corrente lá e calculo a tensão, blá blá blá. E a corrente aqui é essa mesma corrente que está aqui em cima, porque a corrente que sai é a corrente que volta. Essa corrente que está aqui é a mesma corrente aqui embaixo, porque a corrente que sai é a corrente que volta. Então, para eu saber a tensão aqui em cima, eu vou usar essa corrente, tá? E assim por diante. É isso, pessoal. Isso aqui ajuda vocês a descobrir, a saber se vocês fizeram as contas certas. Acho que vai ser bastante útil para vocês. Ok? Desculpa, assim, a videoaula ficou bastante longa. Eu vou tentar, na edição, deixá-la um pouquinho mais curta aqui, para não ficar tão chata, mas acho que a gente precisava, né, desse tempo para poder fazer exercícios, né? Fazer exercício de verdade, tá bom? Um abraço para vocês e eu vou colocar no Moodle, né, as datas para a gente fazer essas aulas aí de recuperação, essas avaliações de recuperação para quem precisar, ok? Um abraço para vocês, até mais.